Olá! Começa agora o programa Questão de Ordem, um espaço para você conhecer melhor os projetos e demais trabalhos realizados pelos vereadores de São José do Rio Preto. E nesta edição, eu recebo o vereador Eduardo Tedeschi, do PL. Vereador, mais uma vez, obrigada pela sua participação, pela sua presença. Eu que agradeço e sempre que convidado vou estar presente aqui para esclarecer o que o programa exige. Vereador, quero começar falando dos projetos mais recentes do senhor que tramitam aqui na Câmara, né? Tem uma proposta que cria a Loterp, a Loteria Municipal de Rio Preto. Explica para a gente qual que é o objetivo da medida, como é que ela funcionaria. A loteria municipal é algo que já é permitido no Brasil. O STF já decidiu que é possível o município criar sua própria loteria. E quando você cria a loteria municipal, você faz com que o recurso dela fique no município. Veja que, na nossa proposta, 25% do recurso da loteria municipal, da Loterp, que seria a loteria de Rio Preto, ele vai para o fundo social. Aí a gente tem também 15% para o Fundo Municipal de Saúde, né? Da 10% para o Fundo Municipal de Esporte e Lazer e 10% para o Fundo Municipal de Cultura. É essa distribuição que o senhor apresenta na proposta, E 40% que sobrou seria para pagar prêmios e o custeio da loteria. Veja bem, é uma medida inteligente, inédita na região, que passa a trazer recurso para o município. Porque funciona assim: a pessoa, o riopretense, vai jogar menos na loteria federal, jogar menos na estadual e passa a colocar no seu hábito a loteria de Rio Preto. Ou seja, não se trata de incentivar jogos, em hipótese alguma. Trata-se apenas de você institucionalizar o riopretense a jogar, a prestigiar a nossa loteria. A loteria local. Por quê? Porque o recurso da loteria de Rio Preto fica no município. Vai para a cultura, 10% para a cultura. Veja bem, a cultura necessita disso. E nós sabemos do orçamento apertado. Mais 10% para o esporte e lazer, 15% para a saúde e 25% para a assistência. Vereador, e como que isso seria feito? Seria por meio de parceria, de concessão, PPP? O que o senhor prevê ali no projeto? Aí a decisão cabe ao executivo, né? Então, de quem operaria isso aí, né? Aí da forma como que ele vai operar, operacionalizar, digamos que através de uma concorrência pública, enfim, de uma parceria público-privada. A legislação ela está para ser pautada e depois a execução desse projeto vai caber ao município, à administração. Uma outra proposta do senhor cria também a Rio Preto Mob, uma plataforma municipal de mobilidade urbana. Como é que isso funcionaria, vereador? E que tipo de serviços essa plataforma reuniria de acordo com a proposta do senhor? Veja bem, existem as plataformas do Uber, da 99, de Maxi, transporte já conhecidas, né? E essas plataformas chegam a cobrar do motorista 25%, 38%, de 20% a 38% do valor da corrida. E é só um aplicativo com Waze. É uma questão tecnológica que eu tenho certeza que a Empro poderia desenvolver isso com muita facilidade. Então, seria o quê? A nossa plataforma, onde a taxa para o motorista não seria essa taxa de 38%, seria uma taxa de 5%, por exemplo. 5%, aonde seria suficiente para as despesas da Rio Preto Mob. E isso permite que o motorista de aplicativo tenha um ganho real, ele ganhe mais. Acho que o projeto cita 10%, é isso, vereador? 10%, eu não me recordo, que já faz tempo que está tramitando, né? Então que seja, acho que até 10%, né? Acho que limita até 10% o projeto. Então você veja que traz economia para o riopretense, que vai usar o transporte por aplicativo, e traz melhor ganho para o motorista cadastrado. E você tem uma própria plataforma, é uma questão de você divulgar, a hora que chega um turista, ou chega um comerciante, ou alguém que vem para a cidade,
no aeroporto ou na rodoviária, já se informa lá, olha, baixa aí o Rio Preto Mob que você tem um carro por aplicativo. Inclusive, eu ponho até os taxistas, se Exato. quiserem se utilizar. Participar. Sim, porque o taxista ele paga a licença, tudo, ele tem o direito E de não é só transporte de passageiros previsto na proposta, né, vereador? Também tem entregas, né? entregas, fretes e tudo mais, porque tudo isso pode ser administrado pelo município através de uma plataforma, que não é nada complicado, e você só vai trazer ganho tanto para o munícipe na economia e ganho real maior para O o motorista motorista ou cadastrar. mototaxista. Sim, esse vai ganhar mais. E não vai ficar com essas reclamações que nós já tivemos aqui, Chegam muitas aqui ao manifestações. plenário, né? Manifestações, por quê? Porque as operadoras, as donas dos aplicativos, elas acabam tendo um ganho talvez maior do que o ganho do motorista que está lá com o seu carro, enfim. Então, é uma boa sugestão, uma boa ideia que também passa a ser regulamentado a legislação por essa casa e a execução dessa lei, Fica a cargo obviamente, da fica prefeitura. a cargo da prefeitura. Então, o que eu espero? Que a Câmara aprove esses projetos e nós entregamos isso para que Ao o prefeito. Executivo elabore o plano como ele entender melhor, obviamente, obedecendo aquilo que foi aprovado na legislação. Tá certo. Vereador, uma outra proposta do senhor institui o programa municipal Bolsa Trabalho. Como é que seria isso? Parece que é o uso de um recurso, de um imposto, para ser devolvido para o trabalhador. Como é que funcionaria isso? Olha, esse Bolsa Trabalho, eu penso isso a nível Brasil, mas como sou vereador, tem que ficar no nível do município. Porque o nosso país tem vivido muito uma situação de assistencialismo. Parece que está sendo criada aí uma ideologia, uma mentalidade de que tem que todo mundo ficar pendurado no governo, através de Bolsa Família, de programas sociais, enfim. E nós não temos nada que prestigia quem trabalha. Quem trabalha não é prestigiado. Aliás, quem trabalha é quem carrega esse país, que paga impostos. Você paga um imposto quando você recebe o teu salário. Aí você, com o seu salário já descontado o imposto de renda, quando você faz compra de produtos, você também paga imposto. Quando você adquire um bem, você paga o imposto. E quando você adquire uma propriedade, você paga o imposto da propriedade. Ou seja, o brasileiro é muito taxado e nós, riopretenses, estamos nesse contexto de impostos infinitamente aplicados. Parece que não tem fim. Parece que não tem fim. O que a gente vê a cada dia são governos querendo taxar mais, aumentar impostos, criar novos impostos, aumentar alíquotas. Então, o Bolsa Trabalho, ele busca o seguinte: no caso do município, no caso do projeto, qual é o imposto que se traz do trabalhador para o município? Qual o imposto que as empresas pagam? É o ISS-QN. O ISS, que é o Imposto sobre Serviço, esse é de competência do município. Então seria o seguinte, vamos dar um exemplo de uma empresa X. Essa empresa X, ela é uma prestadora de serviço. Ela tem aí, digamos, 100 funcionários, prestadores de serviço. A função dela, o KNAI dela é a Prestação prestação de de serviço e serviço. está sujeita ao pagamento do ISS. Digamos que ela pague R$ 400.000 para o município mês Desse imposto. de ISS, essa empresa X. Aí o que faria o município? Através do Bolsa Trabalho. Desse dinheiro que o município recebeu, então não há renúncia de receita, porque ele não está abrindo mão de receber. Ele está recebendo o ISS na sua totalidade. E 25% desse valor recebido ele vai destinar ao Bolsa Trabalho, que é em forma em dinheiro na conta do funcionário da empresa pagante, dividido igualmente, digamos, 400 mil, 25%, 100 mil, parece muito, né, a princípio. Nossa, 100 mil reais que vai sair dos cofres? Sim, 100 mil reais. Essa empresa que pagou os 400 mil, ela tem 100 funcionários, então cada funcionário receberá no final do mês
R$ 1.000 do Bolsa Trabalho. Veja as vantagens. Você entendeu? Entendi. Então, é um incentivo a quem trabalha, e de forma indenizatória. Por que indenizatória? Não vai incidir nada sobre Sem esse desconto dinheiro. nenhum. Sem desconto nenhum. Então, se ele ganha lá R$ 2.000, R$ 3.000 por mês, com o Bolsa Trabalho, ele recebe mais 200, 300, 500. Obviamente que depende da empresa em que ele trabalha, porque está Atrelado a quanto essa empresa paga de imposto. está atrelado está atrelado os 25% aos funcionários da própria empresa pagante. Então depende de quanto ela paga e quantos funcionários são, né? Exatamente. E aí precisa ser registrado em carteira, né? Tem que ser registrado em carteira e tem que ser de forma igualitária. Não é porque um ganha 5.000, o outro ganha 2.000, que vai ser proporcional ao Bolsa Trabalho. O Bolsa Trabalho é igual para todos os funcionários. Então, se a empresa tem 100 funcionários, é 100.000 que deu o Bolsa Trabalho, que aquela empresa contribuiu, R$ 1.000 para cada colaborador. Veja que nós temos 10.000 pessoas no Bolsa Família em São José do Rio Preto. E nós temos 150.000 carteiras assinadas. O Bolsa Trabalho é, sem dúvida, a maior distribuição de renda já proposta nesse país. É uma forma de você distribuir renda e você dá valor a quem está trabalhando. E mais, quando você tem 100 funcionários recebendo em cima do ISS que aquela empresa que ele trabalha paga, cada funcionário desse passa a ser um fiscal da prefeitura. Por quê? Ele não vai admitir que a empresa opere sem a emissão de nota fiscal, porque se não emitir a nota fiscal, não gera essa receita. Não vai gerar receita. Então nós teríamos o maior combate à sonegação da história e a maior distribuição de renda. E de forma igualitária, por quê? Porque vai da faxineira, da copeira, até o gerente, enfim, todos que tenham carteira assinada e em registro. Agora, dos 150.000 trabalhadores que tem em São José do Rio Preto com carteira assinada, obviamente que nem todos estão registrados em empresa que pague de serviço, prestadoras de serviço. Então, não seria para 150.000 trabalhadores. Né? Isso porque nós estamos falando do ISS. Porque se um projeto desse vai a nível estadual, aí nós estaríamos fazendo com o ICMS. Aí sim seria uma abrangência a todos os trabalhadores. E se porventura a gente tiver a oportunidade de levar isso adiante e para o estado de São Paulo, enfim, quiçá para todo o país, aí nós teríamos sim uma excelente distribuição de renda. Sabe por quê? Um país só é rico quando as pessoas são ricas. Não adianta você ter um país rico como a Venezuela, rico em petróleo, rico em um monte de coisas, a Bolívia, rica em gás natural, enfim, e você ter pessoas pobres. Então, uma cidade também só é rica quando o povo, os trabalhadores são bem remunerados, quando a renda per capita melhora. Agora, aumentar salário nesse país com a legislação atual custa muito. O custo disso é muito alto para a empresa e também para o trabalhador. Então, o Bolsa Trabalho, com uma forma indenizatória, você vai colocar dinheiro na sociedade. Imagina o seguinte, esse trabalhador que eu dei exemplo, ele passa a ganhar R$500, R$600, R$1.000 de Bolsa Trabalho a mais. A prefeitura vai sentir inicialmente uma queda na arrecadação, ou queda na arrecadação não, porque ela aumento na arrecadação. Ela vai sentir um pouco no caixa, o começo do programa, mas em 10 meses esse dinheiro vai circular onde? Todo esse dinheiro que vai para o Bolsa Trabalho para o trabalhador, ele vai circular na cidade de São José do Rio Preto. Ou você acha que a pessoa que ganha R$2.000 por mês vai gastar esse dinheiro em São Paulo? Ele vai pagar conta, ele vai gastar o dinheiro do Bolsa Trabalho na cidade. Então, isso vai injetar na cidade, no município... Movimenta na economia, o senhor acredita? A economia, obviamente, porque, veja bem, você vai colocar o dinheiro no bolso das pessoas. E as pessoas com dinheiro, o que elas vão fazer? Vão para o consumo. Então, o aumento de arrecadação vai ser a consequência desse projeto.
do Bolsa Trabalho. Por quê? O dinheiro volta para a sociedade, é injetado aqui através das pessoas que vão pagar suas contas, vão pagar IPTU, vão pagar a conta de água, vão fazer compra, vão melhorar a escola do filho, vão comprar televisão, enfim, o dinheiro vai ficar no município, vai ficar no comércio local. Eu acredito que em 10 meses o município já está com aquela arrecadação do início do programa, estará com a mesma arrecadação. E a partir daí, o crescimento será uma crescente contínua, porque uma vez que você põe o dinheiro na sociedade, movimenta a economia local, aumenta a arrecadação, e em 10 meses nós estaremos arrecadando mais do que estávamos agora. E a partir daí é um crescimento contínuo, é uma linha crescente. Por quê? Porque você está voltando o Bolsa Trabalho, está voltando, está girando, está voltando, está girando, e passa a se arrecadar mais. E uma outra situação que eu vislumbro com esse projeto, pelo ISS, como um tal vereador posso propor. Exato. Certamente nós vamos atrair empresas para vir para o nosso município, porque a empresa também quer que o funcionário dela cresça, que o funcionário dela tenha um crescimento econômico, tenha uma maior satisfação no trabalho. E quando ela tem já o salário que ela paga e ainda acrescido de um Bolsa Trabalho, instituído de forma inédita por São José do Rio Preto, é inédito no mundo isso, viu? Essa ideia não tem em lugar nenhum, porque se tem só a ideia de arrecadar, a ideia de você prestigiar, valorizar quem trabalha, eu penso que é única, esse projeto é único. Vereador, o senhor falou de alguns números. Aqui o senhor acabou falando do Bolsa Família. Eu acho que em Rio Preto, se eu não me engano, a gente está beirando os 40 mil famílias inscritas no cadastro único. O estudo que eu fiz são de 10 mil famílias. Aí, no Bolsa Família, o senhor disse? No Bolsa diz. Família. E aí, agora não sei quantas pessoas, mas famílias, pelo estudo que eu fiz, são 10 mil. E carteiras assinadas no município, 150 mil. E aí que o senhor falou que essa considerando todos os setores, todos né? Todos os setores. Aí eu não tenho o estudo exato, eu não tenho o número de quantos do setor de serviço seriam exatos. E uma coisa que a gente colocou no projeto, que eu tive o cuidado de fazer, é limitar a empresa para entrar nesse programa a 10 funcionários, no mínimo 10. Até para evitar fraude. Aquela empresa que paga e tem um funcionário ou não tem nenhum, vai lá e contrata um só para... Então, para evitar fraude, a gente estabeleceu que a empresa que entre nesse programa, para o funcionário ser beneficiado, teria que ter 10 funcionários. No mínimo, né? Porque aquela que tem 8, porque tem muito aquele prestador de serviço que é individual, que ele é sozinho, que ele não tem funcionário. Mas tem as empresas que têm. Então, para evitar essa fraude de haver uma ou outra contratação, a gente estabeleceu 10. Por quê? Porque quem tem 8, aí sim pode contratar mais 2 para dar o estímulo. Aí já não seria um meio fraudulento, e sim um estímulo. Tá certo. Vereador, um outro projeto do senhor... Mas a distribuição de renda é fantástica. Um outro projeto do senhor cria o programa Fortec, Programa Municipal de Parcerias para a Formação Técnica e Profissional, aproximando Prefeitura e Senai. Qual que é o principal objetivo dessa medida? O principal objetivo, veja bem, nós temos várias indústrias em São José do Rio Preto, empresas que hoje não têm profissional, não tem técnico para operar, não tem gente para trabalhar. Falta gente capacitada, técnico no mercado. E eu não sei se a estrutura do Senai tem a disposição de todas as máquinas necessárias para se operar. Então, essa parceria busca o quê? E até a ideia de um empresário, tá? Do Paulo, da Casa das Etiquetas. Essa ideia, ele me passou e falou, olha, eu abro as portas da minha empresa para eu participar desse programa. Para participar desse programa, porque aí o curso vai se dar lá na empresa. A empresa abre as portas e ela, junto com o Senai, com o professor, vai formar profissionais operando máquinas que estão sendo utilizadas na nossa indústria. Atendendo demanda do mercado local, principalmente. O que está faltando, em que área está faltando. Então, veja bem, você tem lá uma indústria química, o cara precisa operar uma coisa lá que é ligado à química, tem que operar uma caldeira, tem que operar uma extrusora, uma sopradora, uma outra máquina qualquer, um torno. E, às vezes, você não tem isso na escola, esse equipamento todo. Então, essa parceria
essa proposta do Fortec, que é a formação técnica, é o facilitar a forma com que, facilitar ou criar novas salas de aulas, vamos dizer assim, Entendi. onde a sala de aula vai ser a própria empresa que precisa capacitar técnicos. Então, a gente aproveita o que nós temos, nós vamos aproveitar o que nós temos, aproveitar a estrutura do Senai, que é fantástica em termos A de formação. expertise, a tradição. A expertise e a tradição, e dar o quê? Proporcionar salas de aula na prática, salas de aula onde a própria empresa vai participar desse programa. E aí eu coloco a Ciesp, a CIRP, todos podendo participar desse... E pensar junto, e né, pensar vereador? junto. Então, como a minha limitação como vereador é o quê? É propor a lei de modo assim, ó, a lei está aqui, existe. Então, senhores, a lei é boa, agradou, vamos colocar em execução. E aí, convoquei nessa lei todas as entidades que são capazes e que têm o que você bem falou, a expertise para operar toda esse projeto de formação de técnicos. E nada melhor do que você formar na prática, porque uma coisa é a sala de aula teórica, a outra coisa é colocar ali a mão na massa para aprender a operar uma máquina, um equipamento ou uma tecnologia, Exato. sei lá qual for. Mas, quando a gente faz essa parceria com as empresas do município, obviamente que nós vamos atender as necessidades que existem, do município. as que existem aqui, que estão prontas para cederem a sua... Agora, vai isso tudo, para a lei dar certo, precisa ter o bom senso. A gente cria a lei que é possível ser feito. E daí... Precisa dos dos parceiros, né? Do empresário falar, gostei, quero colocar aqui, separar um dia, uma hora, sei lá quando, um período ou um equipamento talvez um pouco mais obsoleto para que seja feito essa formação. Vereador, um outro projeto do senhor tem uma relação com a zeladoria do município, a questão do meio ambiente. O senhor quer uma nova forma de operação dos pontos de apoio. Explica para a gente como é que seria isso. Veja bem, eu tenho ouvido de que a Secretaria de Serviços Gerais, ela centralizada, ela traz assim um certo atraso no atendimento, na prestação do serviço. Porque tem um deslocamento do pessoal até chegar no ponto de equipamento, chegar no ponto onde tem que fazer a limpeza, onde tem que fazer a roçagem, onde tem que fazer... E aí, essa ideia surgiu de uma boa economia, pensando de forma econômica para o município. Nós temos 15 ou 16 pontos de apoio, acho que são 16 pontos de apoio no município, espalhados por todo o município. Os nossos pontos de apoio são pontos de apoio receptivos. O munícipe tem que levar o material inservível até lá, né? Eles são passivos, vamos dizer assim, ele só recebe o material. Ele não tem uma atividade delegada, uma atividade na rua, de ir lá, de buscar. Então, quando você tem serviços gerais, que talvez seja a secretaria mais demandada, né? E você pega e cria equipes que vão estar lá no ponto de apoio com uma chefia, então ali já teria uma equipe com veículo, com equipamento, com roçadeira, com caminhão, já pronto, porque no ponto de apoio você consegue estacionar tudo isso. Tem lá um escritóriozinho, tem um lugar para você guardar equipamento. Enfim, se não tiver, a gente constrói, que é barato também uma construção, às vezes é mais barato do que uma outra ideia. E aí você coloca aquela equipe, aquele ponto de apoio, para fazer a zeladoria regionalizada. Ligada àquela área daquele ponto. Aquela área naquele ponto. Aquele redor ali. E ainda eu sugeriria que fizesse premiação para a parte do ponto de apoio daquela região que está melhor cuidada. Aonde você vê na rua, você não vai ver sofá, você não vai ver lixo, você não vai... Por quê? Porque é uma zeladoria ativa, com equipe de gente trabalhando ativamente na rua, recolhimento de entulhos, de galho, e a limpeza da cidade e roçagem das praças e das avenidas. Então, nós teríamos, de fato, equipes em 16 pontos de apoio
trabalhando na zeladoria. Equipes de rua, não equipe burocrática. Não estou falando de equipe burocrática, estou falando de gente trabalhando na função fim da secretaria, que é a limpeza, a roçagem, a manutenção, o recolhimento de entulhos, o recolhimento de lixo. Nós teríamos, de fato, eu acredito que com 16 pontos de apoio, trabalhando com 16 pontos de zeladoria ativos, nós faríamos, de fato, São José do Rio Preto a cidade mais limpa, mais assim, agradável aos olhos de você ver tudo bonito e tudo bem cuidado. E com qual resultado positivo? O combate à dengue, porque a equipe ela é regionalizada e equipe de rua de trabalho. Então, nós não teríamos risco de uma crise de dengue ou de uma... Não é uma epidemia, como é que se diria? É uma epidemia, foi o que a gente enfrentou, uma né? epidemia uma epidemia de dengue que vai superlotar e vai causar mortes, superlotar o serviço de saúde. Então, esse sistema de fazer dos pontos de apoio, pontos de zeladoria, com equipe externa e com os equipamentos necessários, eu penso que nós vamos aproveitar o que nós temos e dar um resultado que a população espera. E o senhor acredita que, por exemplo, a equipe hoje existente, sendo dividida, seria possível de atender ou seria necessário novas contratações? Eu acredito que não vai precisar contratar a equipe que nós temos. Porque, veja bem, um dos pontos é o deslocamento dessas equipes. Então, veja que toda essa equipe sai lá do ponto central ali para ir para os bairros. A partir do momento que você tem cada equipe no seu ponto de apoio... E na sua área de atuação. E na sua área de atuação, então ele não perde tempo de deslocar. Então, ele já vai da casa dele direto para o trabalho lá no ponto de apoio. A equipe não tem que passar lá nos serviços gerais para ir para o ponto de apoio. Ela já vai direto. E lá, o responsável pelo ponto de apoio vai dar a orientação do dia ali. Todas as coordenadas. Lá, os munícipes poderão levar as reclamações. A gente pode, com isso, aliviar muito o recolhimento de podas de árvores, as podas, porque para podar uma árvore custa caro, o munícipe gasta, e além de pagar para a poda, ele tem que pagar o frete, né, o transporte desses galhos até um ponto de apoio, quanto se a gente tiver isso tudo descentralizado com equipes locais, nós mesmos podemos fazer. Vereadora, o senhor acabou de falar de poda e o senhor teve um projeto aprovado aqui nesse plenário que trata da poda social, que é aquele munícipe inscrito no cadastro único em situação de vulnerabilidade social poderia solicitar a poda e a recolha dos galhos ao município sem nenhum custo. Essa lei foi aprovada aqui, depois foi vetada. Como é que está a questão do trâmite? Isso está na Justiça? Não, isso foi muito engraçado, porque, veja bem, eu era vereador quando propus a lei, né? Foi uma coisa inédita isso. Aí depois, quando a lei foi vetada, foi aprovada, aí a lei foi vetada pelo Executivo, teve o veto, e eu era secretário de governo. E até o vereador Paulera fez uma brincadeira, né? Que ele falou assim, eu nunca vi isso nessa casa acontecer, o próprio governo pedindo para ir contra o veto. Mas a lei era minha. Então, veja bem, realmente nós derrubamos o veto. Acho que só teve um voto a favor do veto. E era do meu suplente, inclusive. Então, nós derrubamos o veto. E aí o município, uma vez derrubado o veto, o Executivo, a Procuradoria, entrou com uma ação de inconstitucionalidade. Mas nós tivemos agora, a questão de 10 dias atrás, um parecer pela constitucionalidade da lei, ou seja, pela improcedência da ação de inconstitucionalidade, pelo Procurador de Justiça, pelo Ministério Público. O Procurador de Justiça, que é do Ministério Público, deu um parecer favorável à nossa lei, que ela não é nada inconstitucional, que ela é, sim, constitucional e ela pode vigorar. Estamos aguardando a decisão do Judiciário, mas nós já temos um parecer favorável do Procurador de Justiça do Estado de São Paulo, de que a lei é boa, que a lei é constitucional e que o município pode, sim, prestar isso sem nenhum custo adicional.
Até porque a poda da árvore ela pode esperar, não dá para podar hoje, poda amanhã, dá para esperar alguns dias. Não é aquela coisa de necessidade urgente, que se não podar ela vai crescer 1 centímetro a mais de hoje para amanhã. Então, é uma situação que não traz um gasto assim tão emergencial, urgente. Ela pode ser feita de acordo com o caixa da prefeitura, sem onerar nada. Vereador, o E ela senhor... busca o Desculpa, seguinte, não, qual que é a importância? E teve essa audiência pública aqui recentemente, uma nessa audiência do casa. meio ambiente sobre o Plano Municipal de Arborização Urbana. E o que a gente pôde ver dessa audiência? Da importância das árvores. E o que eu destaquei nessa audiência? Que eu não vejo diferença de uma árvore que está numa praça, num canteiro de uma avenida, da árvore que está na calçada das pessoas, nas calçadas. Porque a calçada, ela é pública. A calçada não pertence ao imóvel. Assim como a rua, a guia de sarjeta e a calçada é pública. Tanto é que se o empresário colocar uma placa na calçada, ele tem que retirar. Ele é multado, porque não pode, porque a calçada é pública, ele não pode impedir a calçada. Então, as árvores que estão na calçada, na minha opinião, são públicas. E se nós queremos tanto isso, que o município tenha uma floresta urbana, só atribuir ao munícipe a responsabilidade de cuidar e podar essa árvore da calçada, eu acho que é se furtar da responsabilidade. Se nós queremos, porque eu ouvi até que a árvore protege o asfalto, que a árvore protege inclusive o asfalto, ele dura mais. Então, veja bem, então, ao invés de gastarmos dinheiro com asfalto, com tudo isso, vamos gastar que traz saúde, que a arborização também traz saúde, traz um ambiente melhor, um ar melhor, é claro, nós sabemos disso. Agora, então, essa poda social, o projeto da poda social, pode ser o primeiro passo daquilo que eu entendo como ideal, que é todas as árvores que estão nas calçadas, nas praças, nos canteiros centrais das avenidas, são públicas. Todas. Não só para quem está no cadastro único teria direito a essa poda. Esse plantio seria da prefeitura, seria do município, para que o município assuma a responsabilidade de fazer uma floresta urbana sob as suas expensas e não as expensas de alguém que não tem condições de podar a árvore, porque uma poda de uma árvore custa R$ 500. Tem muita senhorinha que recebe aí aposentadoria de salário mínimo, que mora numa casa de esquina que tem de 5 a 7 árvores. Veja bem quanto custa uma poda dessa senhorinha. R$ 500 por árvore, se tiver 7, são R$ 3.500, mais o transporte dos galhos. Aí ela contratou um cara para fazer a poda e o cara podou demais. Pode ser Sujeita à considerada multa. drástica. E uma vez considerada drástica, aí vai a multa. Ou seja, a gente destrói financeiramente a vida dessa pessoa que mantém as árvores na porta da casa dela, quando o município deveria abarcar toda a responsabilidade de cuidar de árvores públicas. Essa é a minha opinião. Se nós vamos ter recurso para isso, eu não sei, mas esse estudo merece ser feito. O quanto nós economizaremos na saúde ou na preservação do asfalto se o município cuidar das árvores, tratando todas públicas, todas públicas. Vereador, ainda falando um pouco nessa área de meio ambiente, o senhor teve uma lei sancionada, que é a lei que cria o programa Tampinhas do Bem, Sim. que recolhe lacres de latinha de alumínio e também as tampas de plástico, aí e visando a receita gerada com isso, e, por exemplo, para o Fundo Social. Um outro projeto do senhor também ligado à questão do meio ambiente é o programa Lixo Zero, aí querendo incentivar a coleta seletiva. Como é que o senhor acha que, no caso do lixo zero, isso deve vingar, deve proceder? Já teve votações iniciais aqui, né, no plenário. Como é que o senhor vê essa proposta? Olha, o programa Lixo Zero é um programa educacional, porque qual que é o grande problema hoje das pessoas?
A maioria delas ainda não tem o hábito Separar o lixo de orgânico separar do o lixo reciclável. orgânico do reciclável. Então, e alguém que separa, e muitos que separam, tem o trabalho de... Eu, por exemplo, separo, mas eu não tenho quem passa coletando esse lixo reciclável. E me dói, me machuca ver eu colocar lá um lixo orgânico na lixeira e mais o reciclável, e vem o caminhão coletor E leva tudo. e mistura. Então, eu separo na minha casa para o caminhão misturar. Aí depois vai para uma esteira de separação novamente. Triagem, né? Uma triagem. Só que nessa triagem, muito do que poderia ser aproveitado se perde, ou perde a qualidade do reciclável. Então, esse programa educacional visa o seguinte, e eu pedi muito que os vereadores não aprovassem uma emenda, ainda bem que foi rejeitada, porque a emenda era ruim. Se fosse boa, eu não teria feito objeção, mas não era uma boa emenda. Espero que ela não volte agora para votar o mérito do projeto. Nós estabelecemos nesse programa educacional Lixo Zero que o município, porque tem que ser o município que tem que fazer, tem que ser o executivo, ele estabeleça dias por bairro que a pessoa possa descartar o lixo reciclável, dias da semana. Olha, e de preferência que não seja o dia que passe o caminhão da empresa contratada, da coleta, porque para não misturar. Então, veja bem, durante toda a semana eu vou colocar lá o lixo orgânico, que esse não dá para ficar em casa, tem que ser, tem que ser despachado, tem que ser descartado. E se estabeleça um dia na semana para o reciclável. Mas não precisa separar vidro, madeira, papel, plástico, não. Reciclável é reciclável, porque se você pega um vidro com uma embalagem plástica, eles não se contaminam, eles podem ali conviverem naquela na embalagem até chegarem na triagem. Então, é o molhado do seco, o orgânico do reciclável. Aí, nesse dia, digamos, vamos dar um exemplo do bairro Vivendas, que é o meu bairro, Fernandes, Jardim Fernandes, Vivendas, é ali, minha região, que vai ser na sexta-feira. Então, na sexta-feira, nós, moradores desse bairro, vamos colocar o lixo reciclável na lixeira. Nesse dia, não vai passar o caminhão normal da coleta de lixo, porque tem que ser um dia que o caminhão não vai passar, para evitar a mistura, para evitar que isso se misture lá no caminhão. E no projeto, eu deixo livre quem vai fazer a coleta. Pode ser um catador avulso, pode ser uma das cooperativas, porque em que pese essa casa defender muito as cooperativas elas deixam muito a desejar. Essa é a verdade, tem que ser dito. Há 18 anos e ela é deficitária. 18 anos e a cooperativa é deficitária. Tem coisa errada, me desculpe. Eu sou a favor da cooperativa, mas não pode. 18 anos, com todo o apoio do município, com local, com caminhões, com motoristas, que tem 3 caminhões, 3 motoristas para fazer o trabalho. E o município arca tudo. E ela ainda consegue ser deficitária. Então, não dá para prestigiar mais do que já é prestigiada pelo município. Por isso que eu deixo livre. Porque o que acontece com as cooperativas de São José do Rio Preto? Elas não querem fazer a coleta de porta em porta, porque a coleta de porta em porta custa. É mais fácil ir coletar num condomínio, porque o próprio síndico do condomínio estabelece essa separação e deixa guardado. Aí só vai lá a cooperativa, para o caminhão e recolhe. É mérito? Sim, é mérito, mas é deficitário, porque tem que ser feita a coleta de casa em casa. Agora, sair fazendo coleta de casa em casa num lixo que é misturado, não funciona. Agora, no programa Lixo Zero, esse programa de lei que eu apresento, vai estabelecer o dia que só vai ter reciclável lá, naquele bairro. Aí, livre. Não é de exclusividade da empresa coletora fazer a coleta, não é de exclusividade de nenhuma cooperativa,
e não é de exclusividade de catador avulso, e sim livre. Quem passar, que colete, Recolhe. que leve. Agora, o que não. E evita uma outra situação. Tem muita gente que necessita de pegar a latinha e rasga o lixo para poder só pegar a latinha. Hoje nós vivemos isso. Ele, na intenção de ganhar lá o valor do reciclável, do alumínio, ele acaba causando um mal, porque ele deteriora a embalagem onde está aquele lixo. E aquilo pode se espalhar e a coletadora de lixo, o coletor de lixo, não vai ficar pegando Sim. da rua. Ele pega o que está ensacado. Até isso nós evitaríamos, porque essa informação tem que ser pública. Naquele dia, o catador avulso vai lá e faz a sua coleta. A cidade é grande, não tem catador avulso para tudo isso, não tem cooperativa suficiente para tudo isso. Então, por isso que o projeto tem que ser mantido, tem que ser aprovado como apresentado, no seu original. Porque a emenda do vereador Pedro Roberto previa que essa coleta seria exclusiva da empresa contratada. Ou seja, a emenda ia acabar com o avulso. O avulso, o catador avulso, que depende disso, estaria proibido. Ou seja, a gente fala tanto em democracia, liberdade, aí vem uma emenda que quer proibir o cara de poder sobreviver catando reciclável na rua, onde seria só feito pela empresa contratada. E que a contratada levaria às com uma cooperativas. obrigação de levar para a cooperativa. Francamente, né, eu penso na liberdade. A cooperativa tem, sim, capacidade de estabelecer nas regiões perto de onde ela está sediada, dela ir lá naquele dia e fazer a coleta. É um caminhão e uma pessoa jogando em cima, está tudo separadinho, não tem que ficar. Então, eu gostaria muito que o projeto fosse aprovado conforme está no texto original, que dá liberdade. É liberdade para se fazer a recolha desse reciclável. Quem ganha com isso? O meio ambiente. Não estou prestigiando empresa nenhuma, não estou prestigiando o avulso e não estou prestigiando cooperativas, e sim dando um tratamento igualitário para todos esses entes. Vereador, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista. Não fala isso que eu estou gostando. E eu queria que o senhor fizesse uma avaliação desse seu primeiro ano de mandato aqui na vereança e também a sua experiência de 4 meses como secretário de governo. Como é que que avaliação o senhor faz desse período? O que de novo apareceu que o senhor ali naquele início de mandato não imaginava? Que avaliação o senhor faz, né, desse primeiro ano? E o que o senhor já pensa para 2026, em quesito de pautas, projetos, bandeiras que pretende levantar aqui nesse plenário? Olha, veja bem, eu quero assim, abrir o coração e dizer que eu estou muito satisfeito, estou muito feliz. O exercício da vereança é algo magnífico, é fantástico, é de uma responsabilidade muito grande e, para mim, é muito prazeroso, porque a gente debate aqui a nossa cidade, a gente debate a vida das pessoas, a gente debate a economia, a gente debate nessa casa São José do Rio Preto num contexto de São Paulo, num contexto Brasil e até num contexto mundo. E isso é muito bacana. Apresentei, acho que, mais de 30 projetos de lei. No ano. Nesse primeiro ano. E todos os projetos de lei, tenha certeza disso, você que está em casa, tenha certeza, tem a sua relevância. Talvez um ou outro não vai lhe interessar, mas é relevante para um grupo de pessoas, para um grupo da sociedade ou para uma parte da sociedade. Então, são projetos estudados, são projetos que a gente analisa a necessidade e apresenta com o desejo de proporcionar ao nosso munícipe riopretense qualidade de vida e uma melhora de vida. Então, eu sou apaixonado por essa casa, eu tenho maior respeito por cada vereador aqui, independente se ele é da oposição, se ele é de outro partido, se ele é independente, se é meu amigo, se não é meu amigo, enfim. Eu tenho um excelente relacionamento com todos os vereadores, sem exceção, sem exceção. Aliás, também com todos os funcionários, porque quando você faz o que você gosta,
Quando você faz o que você ama fazer, tudo vai bem, é gostoso, é prazeroso. E quando fui secretário, nossa, confesso que doeu deixar a vereança, doeu, me emocionei, fiquei triste, mas fui para a missão que o prefeito, o coronel Fábio Cândido, me chamou. Falou, é importante para o governo nesse momento que você venha para cá. Fui para lá, consegui todas as 100% de aprovação dos projetos do Executivo, enquanto secretário de governo, promovi justiça a todos os vereadores, no sentido de atendê-los igualmente, não desprezei nenhum vereador, qualquer que seja a sua demanda ou a sua necessidade. Enquanto secretário de governo, atendi a todos indistintamente, indistintamente, seja da base, seja da oposição, seja do meu partido. Todos foram atendidos. Tanto é que eu não me lembro de ter nenhum vereador nessa tribuna falando que a Secretaria de Governo teria deixado de fazer alguma coisa que ele houvesse solicitado, porque nós fizemos tudo, todos os pedidos foram atendidos. E mais, promovi as associações de bairro que trouxeram várias demandas. A gente teve reuniões, a primeira foi com 72 pessoas, a segunda com 168 participantes. Imagina, 168 participantes de um bairro, numa quinta-feira à noite, no 9º andar da prefeitura. E depois a outra reunião também foi no mesmo patamar. E a gente conseguiu, com isso, resgatar a popularidade do governo, mostrar para que esse governo veio, para atender as demandas, e as associações de bairro ficaram muito satisfeitas com o nosso trabalho lá, tanto que até hoje a gente é elogiado por isso. E agora faço aqui na Câmara um movimento que eu chamei de MDA, que é o Movimento das Associações, de minha iniciativa, que é para que os presidentes das associações não fiquem desamparados. Então, eu hoje sou um vereador que atendo as associações de bairro, todas elas, até dos bairros mais distantes e mesmo daqueles que são não regularizados. Porque, embora não são regularizados, o bairro existe, as pessoas estão lá, é uma realidade, e eu acho que o município não pode virar as costas, né? Porque o município foi omisso no passado. No passado foi omisso, nas gestões anteriores, lá de trás, quando surgiram esses loteamentos irregulares. Porque, veja, se você colocar um monte de areia na calçada da sua casa, o fiscal vai lá e te notifica para que você retire aquela areia, aquela pedra. Agora, como é que se faz 160 loteamentos irregulares, abrindo rua, com bandeirinha, com cartaz, com propaganda de venda, e o município no passado não viu isso? Então, isso é uma vergonha que Rio Preto tem que consertar. E aí parabenizo o Valdomiro Lopes, que foi o prefeito primeiro a dar início a essa regularidade, essa regularização dos loteamentos que eram irregulares, e a cidade também cresceu, aonde, por exemplo, já o bairro Alvorada. O Alvorada era distante, era longe de tudo. Floresta Parque. Floresta Parque era no final do solo sagrado, 3, 4 ruas de um bairro, que não tinha asfalto nenhum. E eu, quando apresentador do programa Diga Rio Preto, já denunciava isso. Como fiz denúncias a respeito do Bela Vista 1, Bela Vista, Nossa Senhora Aparecida e Alvorada, e outros tantos que são bairros que estão esquecidos. Foram regularizados? Sim, mas cadê? Chega o IPTU e não vai chegar a infraestrutura? Então, tem que chegar a infraestrutura, e aí eu quero dar os parabéns ao coronel Fábio Cândido, que se comprometeu em asfaltar 3, 4 bairros já nesse próximo ano, desses que foram regularizados. Então, a minha passagem como secretário de governo, tive essa grata satisfação de conseguir de me aproximar mais das pessoas, mesmo numa secretaria que ela seria um pouco mais burocrática, talvez, né? É mais ofuscada, né? Ela não tem tanto brilho, mas ela é muito importante. E ela, como disse, ela é mais burocrática, ela é mais discreta.
Mas mesmo com toda essa burocracia e essa descrição, eu, enquanto secretário de governo, consegui essa aproximação. Com a E população. você não imagina o grau de satisfação de cada presidente de associação ou representante que vinha à reunião. Porque eles disseram todos assim, pela primeira vez, em São José do Rio Preto, as associações estão tendo voz, estão sendo ouvidas. E foi o que eu fiz enquanto secretário de governo. E não vou abrir mão disso. Como vereador, nós vamos fazer agora mais a nossa segunda reunião para continuar dando voz. Porque, veja bem, são essas pessoas que estão lá no bairro que sabem o problema que ele sofre. Não sou eu, morador do Vivendas, conhecedor do problema do São Miguel Arcanjo, problema do Alvorada, do Estância das Flores. Não sou eu, são eles, são os moradores. E eles têm quem? Um presidente. Ainda que cada presidente tenha um objetivo político, para mim, não faz diferença. Importante é atender a população eu quero daquela atender, local. e que ele faça um excelente trabalho e que a população lá, que os moradores, a comunidade, reconheça nele a capacidade e que ele possa, assim, se candidatar e se tornar um vereador. Então, a gente não faz essa objeção, sabe? Eu não faço. Trato todos iguais. O sol é para todo mundo. Então, talvez por isso, com essa política, com essa ideologia, com esse pensamento de receber a todos, independentemente da intenção daquele presidente política ou de que parte da política ele pendeu, se ele pendeu para a direita, se ele foi candidato pelo PT, pelo PSOL, pelo Podemos ou por qualquer outro partido, pelo Republicanos, não me interessa, nunca me interessou. O que interessa era dar voz e atender. E isso talvez tenha sido o grande mérito, o grande legado que eu trabalho esse ano. Que eu deixei lá nesses 4 meses em que fui secretário de governo. E que vai continuar agora, né, vereador? Com a sua vereança, os próximos anos, Não, e a gente acompanhando aqui. E a gente fez uma reunião sobre isso, para falar, olha, eu não sou mais secretário de governo, sou vereador, mas quero continuar sendo a voz de vocês. Quero continuar sendo o apoio, sendo o porto seguro, aonde vocês vão se socorrerem. Mas aí foi feita uma votação e, por unanimidade, todos, sem exceção, concordaram que a gente possa dar essa sequência de liderar as associações de bairro aqui como vereador. Então, foi assim, foi muito bacana isso. Vereador, agradeço a sua participação. Muito obrigada por participar aqui conosco mais uma vez e que tenhamos novos e muitos outros encontros nos seus próximos anos de mandato, falando dos seus projetos. Olha, eu quero agradecer o convite, o programa Questão de Ordem está de parabéns. Aliás, a TV Câmara está de parabéns. Eu continuo presidente da Comissão de Comunicação. E quero parabenizar todos vocês e agradecer por esse espaço que a gente tem a liberdade de falar e se comunicar com o munícipe riopretense. Muito obrigado. Obrigado a você que está em casa. Obrigada. Bom, esta edição do Questão de Ordem fica por aqui. Se você quiser rever este programa, basta acessar o nosso canal no YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Antes de encerrar, eu deixo os contatos do gabinete do vereador Eduardo Tedeschi. O e-mail é drdtedeschi@riopreto.sp.leg.br. O Instagram é @doutortedeschi. O telefone do gabinete é o 3214-7787. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada pela audiência e até o próximo programa.